Esse vídeo é um oferecimento Crunchyroll. No Crunchyroll você pode conferir uma infinidade de animes no mesmo dia que sai no Japão, uma hora depois, legendado oficialmente no Brasil. Eu sou um usuário faz anos, lá tem vários dos meus animes preferidos, Kill la Kill, Sangatsu no Lion. Vai no link da descrição do vídeo e clica lá, faz o seu teste de 14 dias de graça para conhecer o Crunchyroll e dar uma força pro VideoQuest. Então, oferecimento Crunchyroll, vamos lá. Muito bem, Evangelion está chegando em grande acesso para muitas pessoas e nós vamos começar aqui um pequeno especialzinho Evangelion. Finalmente vamos falar de Evangelion no VideoQuest. Então, se tudo der certo, vocês vão ter hoje o nosso vídeo de por onde começar entendendo a franquia de Evangelion e depois vai ter o vídeo do final explicado de Evangelion e o VideoQuest de Evangelion, a nossa opinião, a nossa crítica a Neon Genesis Evangelion. Esse vídeo aqui é um guia de tudo que importa da série principal de Evangelion. Então não vai ter tantos spin-offs, não vai ter tipo Evangelion Iron Maiden, né? E eu vou falar aqui do primeiro anime, do End of Evangelion, do mangá, este aqui, e dos rebuilds de Evangelion para vocês entenderem por onde começar, o que vale, o que tá valendo, certo? Vamos lá. Tem uma resposta curta para isso e tem ramificações. A resposta curta é episódio 1 de Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion é um projeto de Hideaki Anno que estreou em 95. A obra original é o anime. O mangá, que está aqui na minha mão, ele é feito pelo próprio designer de personagens do anime, o Yoshiyuki Sadamoto, né? Ele estreou antes, porque o Evangelion era para ter estreado antes, até onde eu apurei, e acabou atrasando um pouquinho, mas por isso que ele acabou estreando antes, mas ele é um spin-off, digamos assim. Ele é o típico mangá feito para divulgar o anime que está saindo na TV naquele momento. Isso é uma coisa muito comum em obra original para TV. O original é o anime, mas eu vou falar do mangá, que o mangá é importante também nesse caso. E aí não tem muito segredo, você assiste o anime inteiro, certo? O anime tem 26 episódios, mas ele tem a questão lendária dos episódios finais, o episódio 25 e o episódio 26. Até onde eu pude apurar, o episódio 25 e o episódio 26 são da maneira como são, porque eles são bem diferentes, né? A história tá rolando normalmente ali, e no episódio 25 e 26 ele muda completamente o formato, vira uma coisa cheia de reaproveitamento de cenas não animadas e rascunhos e tudo mais, e a trama não tá mais acontecendo aparentemente, é só uma série de viagens na cabeça dos personagens. O 25 é na cabeça da Asuka, da Rei, se eu não me engano, da Misato, e do episódio 26 é só na cabeça do Shinji. Então, tipo, porra, cadê o meu final e tal? E isso aconteceu por conta de falta de dinheiro. O orçamento foi indo pro caralho conforme a série foi passando. Eles não conseguiram animar os episódios finais da maneira como eles queriam a tempo. E ficou daquele jeito. O que não quer dizer que a história não se conclua dessa maneira. Se você pegar os conflitos dos personagens, os conflitos dos personagens são resolvidos, são abordados e resolvidos no episódio 25 e 26. Mas também não dá pra você dizer que não dá pra assistir o End of Evangelion. Então, logo depois de Evangelion, Neon Genesis Evangelion para a TV, episódios 1 a 26, não pule, não perca essa experiência na sua vida. É confuso, é esquisito, a gente vai explicar no próximo vídeo de final explicado do Evangelion, mas depois você vai ver The End of Evangelion. Você deve estar se perguntando por que eu não falei ainda do Death and Rebirth. E o Death and Rebirth, ele teve uma função na sua época. Ele é um compilado da série para fazer a ponte pro filme. Eu recomendo para vocês, inclusive, um post muito legal do J-Box, que também faz bem parecido com o que eu tô fazendo aqui.
um histórico da publicação de Evangelion. O post deles e o meu vídeo se complementa, então o post vai estar na descrição do vídeo. Leiam o post e tem uma explicação das várias versões do Death and Rebirth e tudo mais. O meu conselho é, isso você pula. Isso tinha função na época pra fazer uma ligação entre as duas coisas, mas você não precisa da ligação, você pode assistir o anime e depois assistir o filme. Não precisa do Death and Rebirth. Vai assistir o filme. E o filme é o filme. O filme é o final de verdade, vamos dizer assim. A primeira metade, o filme é meio que dividido entre 2 episódios longos, digamos assim. É como se ele fosse novos episódios 25 e 26. E a primeira metade do filme, os primeiros 45 minutos, digamos assim, ele é o script que não pôde ser animado do episódio 25. Então ele seguiria daquele episódio 24 para isso que está acontecendo no filme. Ou seja, na trama, na sequência de acontecimentos da história, é a série completa até o 24 e aí o filme. A gente já chega no 25 e 26. E aí tem o final do End of Evangelion, que acontece toda a questão lá das escolhas do Shinji, e isso é o equivalente ao final do anime. Ou seja, o final do anime e o final do End of Evangelion são simultâneos e complementares. Não dá pra fazer uma coisa sem a outra. Então é isso. Essa é a experiência básica Evangelion. Série, filme. Certo? E aí tem o Rebuild. A tetralogia ainda não concluída do Evangelion no cinema, o Rebuild of Evangelion, é uma série de filmes que reconta Evangelion. Isso é bem relativo. Você vai me perguntar, o Rebuild é uma boa maneira de começar Evangelion? Sim e não. Não é a mesma experiência, não é a mesma coisa, e os filmes se separam muito do anime com o tempo. O primeiro filme é uma boa compilação e remake do começo da série, talvez 5, 7 episódios do começo da série. Do meio do segundo pra lá, tem mais nada a ver. Então, ver o Rebuild não é equivalente a ver a obra original. É uma nova obra. E é aí que entra o mangá. Calma. Como eu já disse, o mangá de Yoshiyuki Sadamoto, ele saiu um pouquinho antes do anime por conta de agenda, basicamente. Ele é feito pelo Yoshiyuki Sadamoto, que estava diretamente ligado à produção do anime, então não é um mangá, como costuma acontecer nesses casos de produção original, que dão na mão de alguém aí e o cara vai fazendo o mangá aí, foda-se, sabe? Não é esse o caso. Ele é uma coisa um pouquinho mais ligada, e ele tem uma personalidade própria. Mas ele é bastante fiel à série de TV. Com certas diferenças, algumas coisas ele até desenvolve melhor, sabe? O mangá é um bom mangá, tipo, eu realmente recomendo o mangá. Se você não quer assistir o anime, talvez eu não gosto. Mas é uma boa maneira de conhecer Evangelion, sim, porque ele é bastante fiel e algumas coisas ele desenvolve um pouquinho mais, porque talvez ele se dá um pouco mais de espaço. Tem um trecho muito legal com a Rei, que eu gosto bastante. Tem um pouquinho mais de background no Kaji, no Ryoji Kaji. Então, algumas coisas são até um pouquinho mais legais. Mas, o mangá, como ele é feito pelo Yoshiyuki Sadamoto, ele demorou muito para ser feito. Porque o Sadamoto, se vocês não conhecem, ele é um designer de personagem muito requisitado. Ele não só trabalhou com a Gainax e com o próprio Hideaki Anno do Evangelion, como ele tem uma parceria muito longa com o Mamoru Hosoda. Ele é o designer de personagem, por exemplo, do Menina que Pulou no Tempo. Como é que é o porra desse nome? Girl Who Leapt Through Time, o Summer Wars. Então, ele trabalha muito. E aí o mangá foi sendo deixado de lado. Ele foi concluído em 2013. Eu tenho até uma história curiosa com o mangá, porque eu estava na editora JBC. Esse aqui é o último volume da versão meio tanco, que eles estavam publicando também, continuando a coleção da Conrad. Eles também fizeram uma coleção tanco normal em 14 volumes. Eu estava trabalhando na JBC na época do Fim, e o Fim era para ser simultâneo no mundo inteiro. O Brasil conseguiu fazer simultâneo. Por isso, eu fui a terceira pessoa no Brasil inteiro a conhecer o final do mangá.
E eu fiquei muito feliz com isso. Teve a tradutora, a Drixada, o supervisor de tradução, o Thiago Nojiri, e eu. Eu fui a terceira pessoa a conhecer o final de Evangelion no Brasil inteiro, o final do mangá, no caso. E ele estava sendo esse lançamento mundial porque ele era importante para as coisas que estavam acontecendo na franquia Evangelion como um todo. Porque ele demorou tanto que ele parou de ser apenas uma obra que era uma outra versão de outra obra para ser, e agora eu vou ter que colocar spoilers aqui, fazer o quê? Então, se você não quer saber o final do mangá e a ligação dele com outras coisas, não veja até o fim do vídeo, mas eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Ele deixou de ser só um subproduto para ser, de certa forma, um prequel do Rebuild. Porque, por muito tempo, antes de chegar ao final do mangá, teve muitas teorias de fã, especulações e tudo mais sobre certas diferenças estranhas que o Rebuild tem em relação à série de TV. Porque na série de TV, por exemplo, ela abre com o mar e a água normal, azul, e um ataque de um Angel que tá indo por baixo d'água, né? Essa cena é refeita no filme, só que o mar tá vermelho. E aí tem alguns outros detalhes muito estranhos no Rebuild. Tem umas estátuas que são em formas de cruz, que aparecem aqui e ali e tal. O que caralho está acontecendo aqui? Se eu não me engano, a lua tem uma espécie de mancha de sangue gigante e tal. Porra, será que na verdade ele não é um remake do Evangelion? Ele é uma continuação do Evangelion? E o que acontece no final do mangá é que o Shinji, durante o terceiro impacto, escolhe refazer o mundo. E quando ele refaz o mundo, ele meio que cria o rebuild do Evangelion. E, inclusive, por exemplo, eu não acho que ele é exatamente uma continuação do mangá, porque no fim do mangá, aqui nesse último volume, tem diferenças como, por exemplo, o primeiro encontro do Shinji com a Asuka no trem, quando ele tá indo pra Tóquio pra tentar entrar na escola de Tóquio e tal. Então tem diferenças no mundo. Mas a ideia é que o mundo se reconstrói, o mundo é um loop, uma série de tentativas de fazer dar certo. Essa ideia que é criada no mangá junto com o filme, porque o filme também tem a ideia de ciclo, de várias tentativas de fazer a coisa dar certa. O título do segundo filme, inclusive, é You Cannot Redo. Você não pode refazer. Um dia eu falo dos títulos do Rebuild of Evangelion, que é um outro papo todo particular. Então é isso. O filme do Rebuild é uma continuação do mangá, que é uma versão alternativa do anime. Então, se você esticar um pouquinho, o Rebuild é uma continuação do Evangelion. Ele não é um remake. Ele não é só uma nova história. Ele é a mesma história. É várias versões da mesma história. Várias versões da mesma história, que inclusive é uma ideia do fim do anime. Que tem, por exemplo, aquela Rei na escola correndo com a torrada na boca e o Shinji sendo acordado pela Asuka e tal, numa vida normal. A história poderia ser assim, mas não foi. Então a história poderia ser assim, possibilidades diferentes da vida como ela é e como ela poderia ser, é uma ideia já falada no anime original. Então essa é a franquia de Evangelion. Por onde começar? Evangelion episódio 1, depois filme. Se você quiser, mangá. Se você quiser, Rebuild. Vê os três, mas vê mais ou menos nessa ordem. Anime, End of Evangelion, Rebuild, ou anime, End of Evangelion, mangá, Rebuild. Você vai poder em breve assistir o nosso vídeo explicando o final e o nosso vídeo criticando, comentando, adorando, porque vocês sabem que eu gosto muito de Evangelion, Neon Genesis Evangelion, finalmente no VideoQuest. Se você curtiu o vídeo, dá o like, se inscreve no canal, faz a porra do sininho, porque se inscrever no canal não quer dizer nada pra porra do YouTube. Comentem se vocês curtiram o vídeo. Falou!